queridos, eu meditando nesse texto, essa manhã, o Senhor me trouxe esse texto no meu coração esses dias para compartilhar essa palavra com os irmãos. E o tema que veio na minha mente foi sobre o hóspede da casa de Deus. O salmista Davi, escrevendo esse salmo, Davi ele dá algumas características desses que habitam, que entram e que podem morar no santo monte do Senhor. E falar sobre estar na presença de Deus e poder entrar dentro do culto, entrar de fato no culto. Não estou falando entrar no culto no sentido de entrar dentro da nave da igreja, mas entrar no culto, entrar na presença do Senhor. Aqui Davi, ele faz duas perguntas. A primeira pergunta, ele fala quem habitará no seu tabernáculo e quem poderá morar no seu santo monte. Nesses dias atuais, a quantidade de igrejas que são montadas, igrejas lotadas, mas uma coisa me chamou a atenção, porque se pessoas não tiverem essas características, eles podem estar na igreja, mas a igreja pode não estar dentro dele. E muitas vezes a gente se engana. Eu já falei aqui na igreja que a igreja, às vezes, parece o lugar mais fácil de você ser crente. Só basta você chegar, dar um glória bem alto, e aí talvez alguém do seu lado vai dizer, está cheio. E às vezes a gente olha ao nosso lado alguém chorando, e aí a gente julga dizendo, está passando problema, por isso que está chorando. Mas a gente não consegue entender, e com os nossos olhos a gente não consegue compreender ou entender de uma forma plena quem são esses que habitam na casa de Deus, o qual Deus aceita os seus louvores. Davi, talvez caminhando ao templo, Davi faz essas perguntas para ele, e depois Davi mesmo responde. Como também no Salmo 121, quando Davi está indo em direção ao templo, ele diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, falar sobre a igreja atual, falar sobre as pessoas que frequentam a igreja, as pessoas que estão dentro das igrejas, vir ao culto ao domingo pela manhã, ao culto ao domingo à noite, ou fazer parte de um grupo durante a semana, isso não afirma e não garante que você é um desses hóspedes que habitam na casa do Senhor. Porque é muito mais do que isso. Vai muito mais do que simplesmente visitar um culto. É muito além do que isso, Davi diz. Porque Davi, ele vai começar a dar características desses que habitam na casa do Senhor e que o Senhor aceita os seus louvores. Não é o seu dízimo ou a sua oferta que garante que você é um hóspede, que tem acesso à presença do Senhor. Se engana esse que pensa dessa forma. Talvez a sua oferta, da maneira colocada na casa do Senhor, pode te matar. E aí você pode dizer, mas como assim? Ananias e Safira mentiram. Levaram a sua oferta, mas suas ofertas não foram aceitas pelo Senhor. Mas aquele que ama o Senhor, que ama o seu irmão, e que anda com a verdade, esse sim está apto a entrar na presença do Senhor. Mas eu gostaria, antes de entrar e trazer alguns ensinamentos desse texto para a nossa vida, eu queria falar com você sobre esse tabernáculo.
como é que isso funcionava antigamente, porque se Deus agisse da forma que ele agia lá no passado, não que ele não mudou, ele ainda continua sendo o mesmo, ele é imutável. Mas Deus agia de uma forma tão terrível, tão grandiosa, porque em um tempo depois que o povo sai da escravidão, que Moisés é orientado pelo Senhor, quando o povo está no deserto caminhando, o Senhor coloca no coração de Moisés um desejo e o Senhor exige que ele construa uma arca. A arca era a representação de que o Deus de Israel estava com o povo. E nisso, para onde o povo ia no meio do deserto, a arca da aliança ia na frente. E ali, como você sabe, à noite uma coluna de fogo, e durante o dia uma nuvem que acompanhava o povo. Ali estava mostrando que o Deus de Israel estava com o povo. Chega um momento também que Deus exige a Moisés que agora construa um tabernáculo. O tabernáculo era um templo móvel, porque não tinha como estabelecer ainda um templo fixo, porque o povo ainda estava no deserto. E o tabernáculo, ele era construído e dividido com alguns tecidos que separava dentro do tabernáculo. E diz que naquele lugar que era o tabernáculo, no livro de Êxodo, capítulo 30, vai dar algumas características desse tabernáculo. Vai dizer que tinha uma bacia de bronze e que o povo ficava no pátio, na parte de fora, e o sacerdote, para poder entrar nesse lugar, ele levava o sacrifício, derramava o sangue do cordeiro no holocausto, depois lavava as suas mãos para poder entrar no lugar santo. E diz que uma vez por ano, só ou sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança. Nos diz que aquele que talvez entrasse com a sua vida impura, ou com pecado, ou que talvez vestisse até as vestes reais, mas que não estivesse preparado ou com a sua vida pronta para poder entrar nesse lugar da habitação, aonde a presença de Deus estava, ele entrava com uma corda amarrada em sua cintura, um sino que era pendurado, a citra que estava marcada em sua testa, dizendo santidade. Esse que entrasse nesse lugar santo dos santos, se ele estivesse de forma impura, o Senhor o matava ali dentro. Isso fala quando as pessoas se aproximavam. Vai nos dizer também a palavra de Deus que quando fala sobre o santo monte do Senhor, aonde Moisés subia, a palavra de Deus nos diz, no momento em que o povo vai chegar próximo ao monte Sinai, o Senhor manda dizer e diz a Moisés: Arão sobe, mas o povo não pode ultrapassar esse limite, porque se ultrapassar, eles com certeza morrerão. Isso significava que estar na presença de Deus não poderia estar de todo jeito. Hoje, eu lhe pergunto, como é que está a sua vida? Você poderia, talvez, nessa época passada, arriscar a entrar em um lugar santo desse? E hoje nós vivemos um tempo onde pessoas que mostram que parece que um evangelho em que a presença de Deus está em todo lugar e está em todos, ou que talvez todos estejam na presença de Deus, a gente se engana. Porque, como eu falei, andar na presença de Deus, habitar na casa do Senhor, ser um hóspede da casa do Senhor, vai muito além do que trazer dízimos e ofertas e visitar a igreja dia de domingo ou visitar um grupo durante a semana. É muito mais do que isso. É aquele que anda com a verdade, e quem anda com a verdade anda com a igreja todos os dias ao seu lado. Aonde você vai, a igreja está sendo representada, e aí sim a presença de Deus está com você. Porque, como eu falei, às vezes a gente se engana, porque a gente vai olhar no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, quando o Senhor está falando às 7 igrejas da Ásia,
Vai ver a igreja de Laodiceia, que parecia ter tanta riqueza, tudo estava indo muito bem, mas o Senhor diz algo contra essa igreja e diz: vocês, da igreja, me colocaram para fora, e eu estou batendo a porta. Se vocês abrirem a porta, eu entro e ceio com vocês. É como eu falei, estar na presença de Deus, ou estar nesse lugar, no tabernáculo, é um lugar de santidade. Mas o tabernáculo, ele representava isso. E ali mostra que, como eu falei, o sumo sacerdote, aquele que entrava no lugar santo, no livro de Hebreus, também no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, vai dizer que Jesus, agora ele é o nosso sumo sacerdote. Ele foi aquele que entrou dentro do templo, rasgou o véu com sua presença, porque por então nós, os homens, estávamos distantes, separados de Deus, fora do tabernáculo, não poderíamos chegar na presença dele, por causa da impureza e dos pecados. Mas agora Jesus, o sumo sacerdote, assume esse papel, leva como um sacrifício ao altar, ele rompe o véu, e agora eu e você temos acesso à presença, a habitar no tabernáculo, a subir o monte do Senhor, porque Jesus Cristo é a ponte que nos leva à presença de Deus. Por isso que Davi, no Salmo de número 15, ele diz: ó Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem subirá para morar no teu santo monte? Aí ele vai trazer características. E é sobre esses pontos que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Ele vai dizer assim: aquele que vive com integridade e que pratica a justiça e que anda com a verdade. Falar sobre andar com a verdade, porque ele vai falar sobre integridade. Isso me fez lembrar de uma pessoa em que a Bíblia fala sobre a integridade. A palavra integridade significa uma pessoa completa. E a Bíblia nos diz, no livro de Jó, capítulo 1, diz que Jó, ele era um homem íntegro. O versículo de número 8 diz uma coisa interessante, porque Deus vai falar a respeito desse homem. E Deus chega para Satanás e disse: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, que se desvia do mal e que anda em retidão comigo. Ele anda com a verdade, ele vive na verdade. E é como eu falei, aqui Davi, ao fazer essa pergunta, ele mesmo responde dizendo que esses que habitam na presença de Deus, na casa do Senhor, ou no monte do Senhor, ele precisa andar em integridade e em verdade. Porque a gente também vai ver esse exemplo no Novo Testamento, quando Jesus fala do bom samaritano. O sacerdote e o levita, eles desceram do templo, eles viram o homem caído, fizeram o seu culto, fizeram o seu louvor, levaram o seu dízimo, levaram a sua oferta. Mostra que é alguém que frequenta constantemente o culto, mas num dia que alguém precisou da sua ajuda, eles não ajudaram, eles não pensaram no seu próximo. E Jesus ali mostrando que o próximo é todo aquele que cruza o teu caminho, e Jesus traz um ensinamento falando sobre o bom samaritano. E por isso que eu disse, irmão, logo no início, não se engane, pensar que pessoas que estão dentro da igreja, eles realmente são, porque não são, porque as suas práticas não diz isso. Você conhece a árvore, ou seja, conhece o fruto pela árvore. E aqui mostra que a prática de o amar ao próximo, da intimidade com Deus, de entrar nessa habitação, vai muito além simplesmente da prática, ou seja, da letra, vai muito mais, é a sua prática diária, é a sua vida, é onde você vai, é quando você sai daqui.
Às vezes nós, quando vamos orar, dizemos assim: Senhor, me permita entrar na sua presença. E quando é que você sai? Quando sai da igreja? A presença de Deus precisa estar com você todos os dias, porque é ela que te protege, é ela que te coloca de pé, é esse lugar que você precisa estar, independente da situação, que você tem acesso, porque o véu que separava, ele já não separa mais. Em qualquer momento de crise, aonde quer que você esteja, se você se ajoelhar, se você ficar em pé, mas se clamar ao Deus de Israel, você entra nessa habitação, nesse lugar seguro, o qual Davi diz. Mas precisa andar com a verdade. Mas vamos pensar sobre a verdade. Você anda com ela? Ou você mente? Porque eu conheço muita gente que é mentiroso. E aqui Jesus, ele fala, Davi fala: ande com a verdade. Porque Jesus vai dizer: eu sou a verdade. E queridos, hoje a verdade, ela é relativa para algumas pessoas. Por você falar com a verdade, você pode pagar um preço muito alto. Mas uma coisa eu garanto e afirmo para você: você não precisa mentir para agradar ninguém. Fale a verdade, porque Jesus vai estar do teu lado, independente da situação. Porque às vezes nós somos pressionados para poder falar, outra vez para omitir, mas quando também eu vou omitir, eu também peco. Eu preciso me posicionar, porque eu ando com a verdade. Eu sou hóspede da casa do Senhor, eu habito no tabernáculo dele, eu subo ao monte lá, e é lá que onde ele conversa comigo. Então eu preciso andar com a verdade e com integridade. É a primeira característica que Davi fala. A segunda característica que Davi fala, e aí, irmãos, não tem como fugir dela. Ele diz assim: aquele que não fala mal do seu irmão. Você já falou mal de mim? Seja sincero. Você já falou mal do seu irmão? Então lave a sua boca. Me desculpe dizer isso. Porque aqui são essas características que Davi está dizendo. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem subirá ao monte do Senhor? Aí ele diz: aquele que anda com a verdade, aquele que não fala mal do seu irmão. Porque Tiago vai dizer isso, Tiago capítulo 4, versículo 11. Tiago vai dizer que quando você fala mal do seu irmão, você está falando contra a lei de Deus. Ou seja, você está falando contra ele, e Deus irá julgar você também. Porque quando você fala mal do seu irmão, você está falando mal do corpo. E aqui está a representação da ceia. Precisa ter comunhão. A Bíblia nos vai dizer, quando Paulo escrevendo à igreja de Corinto, os irmãos que estavam levando o outro para a justiça. Paulo vai repreender. Paulo vai dizer: não pode ser assim, porque vocês fazem parte do mesmo corpo, o qual Cristo é a cabeça. Então, vamos segurar um pouquinho a nossa língua, porque tem muita gente que no final vai ser condenado porque emprestou a sua língua a Satanás e não está dando conta disso. E eu aprendo que lá fora, quando você era do mundo, se alguém te fez um mal, deixa de falar com ele como muita gente deixa. Agora, na igreja não é assim. A partir do momento em que tu aceitou Cristo, fez parte dessa igreja ou de qualquer outra igreja universal, você precisa amar o seu irmão. Lá fora acontece quando alguém briga, lá no mundo alguém se levanta contra o outro, leva para a justiça.
Palavras que machucam. E hoje você não pode falar muita coisa não, senão vão levar você para a justiça, porque você fala a verdade, viu? Mas aqui na igreja, nesse lugar, no tabernáculo, da habitação onde esses habitam, não pode não. Porque a Bíblia vai dizer que para você poder levar a sua oferta, você precisa estar de bem com o seu irmão. A Bíblia diz que para você poder ceiar, você precisa estar de bem com o seu irmão. E se esse irmão ainda persistir em te machucar e não querer aceitar o perdão, mesmo que se ele te fez um mal, aí o negócio é complexo. Porque a Bíblia diz, se o teu irmão fez algo contra você, é você, amigão ou minha irmã, que precisa ir lá e pedir perdão. Ah, presbítero, isso aí eu não faço não, viu? Então, se prepare para o julgamento. Porque a palavra de Deus não vai voltar atrás para poder agradar você, não. E ele diz, se ainda assim isso acontecer e o teu irmão não te perdoar, chama uma testemunha. E aí, mesmo assim, se ele não, aí chama a igreja. E agora diz, eu pedi perdão. Eu quero estar de bem com ele, mas mesmo assim ele não aceita, ele não quer. Aí sim, agora trata ele como um gentio. Mas para poder habitar no tabernáculo, na presença de Deus, é necessário estar em comunhão com os irmãos, porque aqui está o corpo de Cristo. Ele fala sobre isso. A outra coisa que ele fala sobre a questão da injúria ao seu irmão. Palavras que machucam. Ele agora não só fala daquele que fala mal, mas ele diz, quando tem a oportunidade de falar, que se acha em cima, diz palavras para colocar o irmão lá embaixo. Aí ele diz, também não pode não. Porque esses que têm essa prática não habitam na minha presença, não entram no tabernáculo. Pode até pensar que está no culto, mas está lá fora do seu coração. Eu não habito. Ele também vai trazer outro ponto interessante, porque no versículo número 4 ele vai dizer, aqueles que rejeitam as coisas de Deus, esse você deve desprezar. Tem muita gente andando de forma de julgo desigual. Eu não estou falando de casal e nem de namorado, também entra no meio, mas eu estou falando de pessoas que estão na igreja com amizade com o mundo. Aí ele diz aqui, aquele que rejeita as coisas de Deus, aquele que despreza as coisas de Deus, esse se afasta. Porque tu és santo, tu anda com a verdade. Se tiver um momento em que você precisar ser julgado porque está no meio, como diz aquele ditado, se está no meio ali, irmão, você também está envolvido. E aí com quem você anda, as pessoas vão falar ao seu respeito, porque sabe muito bem a conduta daquela outra pessoa, e você compartilha com ela, você senta à mesa. Aí ele diz assim, esse você deve desprezar, mas o que teme ao Senhor, aleluia, ao que teme ao Senhor, chegue perto, ame, zele, ande com Ele, viva uma vida de integridade junto com Ele e cresçam juntos, porque esses honram ao Senhor e temem ao Senhor. Mas ele também vai dizer, tenha cuidado nas coisas que você promete. Se você prometer uma coisa ao irmão ou a alguém, é melhor você cumprir. Porque crente não tem duas palavras. Ou é ou não é. Já teve tantas coisas na minha vida que eu quando eu li esse texto, que eu já tive prejuízo terrível, mas eu não voltei atrás. Eu disse, eu vou ficar no prejuízo, mas eu não volto atrás, para mostrar que eu zelo pelo nome de quem eu declaro. E aqui o Senhor Jesus está dizendo, se você prometer alguma coisa a alguém, cumpra. Mesmo
mesmo que você fique no prejuízo. Não sou eu que estou dizendo, que está dizendo a Bíblia. Você precisa cumprir, mesmo que você fique no prejuízo. Mas só assim alguém vai olhar para você e vai dizer assim: ele ficou no prejuízo, mas ele mostrou a verdade. Ele é alguém que tem palavra. Vão acreditar no que você fala. São essas características, irmãos, que ele está falando. Ele tanto fala aquilo que é para fazer, como aquilo que nós não devemos nunca fazer. E perceba que quando ele fala de uma forma do relacionamento com Cristo, com Deus, com a presença, ele fala tanto da forma horizontal como também da forma vertical. Porque não tem como eu viver numa vida de santidade com Ele, sem eu ter com meu irmão. E isso a gente vai ver isso da igreja de Atos, quando no início da igreja primitiva, um irmão cuidando do outro, um pensando no outro, um orando por outro. Talvez pessoas estão ao seu lado e você não está nem aí pela situação que ele está passando. E você sabe o que ele está passando. Mas você não se importa, porque você está pensando em você. Mas dessa manhã, o Senhor também nos traz esse detalhe. Você precisa pensar no seu próximo. Você tem orado pelo seu irmão? É uma pergunta que parece ser tão... Mas você tem orado por ele? Porque o seu irmão está precisando de oração. O seu irmão está precisando de ouvir uma palavra. Você ficou sabendo. Você vê o irmão, não tem coragem nem de dizer: irmão, estou orando por sua causa. E aqui ele fala assim, ó. Precisa ter relacionamento. Mas ele também fala uma coisa, quando ele diz assim: não empreste dinheiro com juros. E aí a gente entra no ponto que a gente vê pessoas que só faz alguma coisa por alguém se tiver algo em troca. Não só é por causa do juro. Cristo morreu por você sem querer nada em troca. Mas uma coisa, ele finaliza dizendo: quem age assim não terá jamais, deixa eu só ler aqui. Quem age assim não será jamais abalado. Isso aqui nos mostra que essa pessoa que tem essa prática, ele habita no lugar seguro, no tabernáculo. A nossa vida com Deus vai muito além dessas quatro paredes. É uma vida diária. Pare e pense sobre o seu testemunho. Conserte o que precisa ser consertado. Porque não se engane, Deus não se impressiona com choro. Deus não se impressiona quantas vezes você vem para a igreja. Não. Mas se o seu coração for puro e sincero, aonde quer que você esteja, Ele estará lá. Porque a nossa vida, ela não pode simplesmente ficar na teoria. Muitas vezes nós só usamos a teoria. Dizemos que amamos. Pregamos que aconselhamos pessoas, que trazemos para trás, mas quando somos confrontados, a prática parece que não vale nada. Saia da teoria e viva a prática. A teoria te diz como deve fazer e a prática é a prova que você está exercendo o seu papel. E tem uma coisa: são as pessoas que vão falar ao seu respeito. E aí você vai saber se você está cumprindo o seu papel ou não. Se pessoas estão falando mal ao seu respeito, porque também vai ter quem vai falar porque você usa a verdade. Mas se a sua conduta está errada e estão falando porque a sua conduta está errada,
Hoje é o dia do conserto. Eu sei que está chegando agora o Natal. Vai colocar a árvore, pisca-pisca, e aí me lembra, se a sua luz estiver com defeito, porque Deus não te chamou para ficar piscando, é para que essa luz fique permanente acesa. Crente que está com a luz piscando, está com problema. Precisa passar pelo conserto de Deus. Hoje, nessa manhã, é o momento que o Senhor nos dá a oportunidade de refletir. Eu desejo estar no tabernáculo. Eu não posso andar com a presença de qualquer jeito. Eu não posso viver dizendo aquilo que eu mesmo tenho dúvida sobre. Mas aquele que habita, que é hóspede da casa de Deus, ele sabe que está no lugar de segurança. É a presença de Deus que te coloca de pé todos os dias. É a presença de Deus que quando você está em crise, que chega perto. É a presença de Deus que te faz, em alguns momentos do erro, que brota do seu coração um sinal dizendo, você precisa se consertar. É a presença, é o céu te empurrando para uma vida de santidade. É a presença de Deus. Sabe aquele dia que você saiu e talvez você se esqueceu ou nem se lembrou de orar e aconteceu alguma coisa ao seu lado e você disse, foi livramento. Porque é a presença de Deus que te protege. Esses dias nós estávamos em casa e aí fomos dormir, esquecemos o gás ligado a noite toda. Foi horas com aquele gás ligado. E no outro dia de manhã, quando Rose se levanta, ela sente o cheiro e quando foi ver, a boca do forno lá estava aberto e o gás a noite toda. E aí você fica pensando, é Deus que guarda. Tantas coisas que acontecem ao nosso lado, mas é a presença de Deus que está nos protegendo.